A Rádio Cidade FM apresenta Programa Pão Nosso de Cada Dia. Apresentação: Padre José Alberto Souza Lima. Irmãos e irmãs, sejam bem-vindos e bem-vindas ao programa O Pão Nosso de Cada Dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Vamos ler e meditar o Evangelho de Marcos, capítulo 2, versículos de 1 a 12. Alguns dias depois, Jesus entrou de novo em Cafarnaum. Logo se espalhou a notícia de que ele estava em casa. E reuniram-se ali tantas pessoas que já não havia lugar nem mesmo diante da porta. Jesus anunciava-lhes a palavra. Trouxeram-lhe então um paralítico carregado por 4 homens. Mas não conseguindo chegar até Jesus por causa da multidão, abriram então o teto bem em cima do lugar onde ele se encontrava. Por essa abertura, desceram a cama em que o paralítico estava deitado. Quando viu a fé daqueles homens, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Ora, alguns mestres da lei que estavam ali, sentados, refletiam em seus corações: como este homem pode falar assim? Ele está blasfemando. Ninguém pode perdoar pecados a não ser Deus. Jesus percebeu logo que eles estavam pensando no seu coração e disse: Por que pensais assim em vossos corações? O que é mais fácil dizer ao paralítico: Os teus pecados estão perdoados, ou dizer: Levanta-te, pega a tua cama e anda? Pois bem, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder de perdoar pecados. Disse ele ao paralítico: Eu te ordeno, levanta-te, pega a tua cama e vai para a tua casa. O paralítico então se levantou e, carregando a sua cama, saiu diante de todos. E ficaram todos admirados e louvavam a Deus, dizendo: Nunca vimos uma coisa assim. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, nós ainda estamos no início do Evangelho de Lucas, começando agora o capítulo 2. No primeiro capítulo que a gente leu até ontem, quantas pessoas, um leproso, um possuído por espírito mal, uma pessoa com febre, e agora um paralítico aparece aqui no Evangelho. Quanto mais pessoas doentes nós temos, significa que menos políticas públicas nós temos para as pessoas. É isso mesmo. Maus governos multiplicam os desempregados, multiplicam os sem casa, multiplicam as pessoas doentes e multiplicam a morte. Não tenhamos dúvida disso, que ao longo da história sempre foi assim. Agora, não é por isso que nós também vamos cruzar os braços. Pequenas iniciativas fazem a diferença. E Deus, agindo com Jesus e por Jesus, com certeza também quis dizer ao ser humano, àqueles que têm fé, como deve ser o nosso comportamento. E coloca aqui vários elementos nesse texto. Primeiro, aquele homem paralítico, mas ele não ficou de braços cruzados. Ele pensou em uma estratégia. Pediu ajuda a alguém que pudesse, dado que a multidão, e toda multidão é perigosa, fechou ali Jesus de uma forma que ninguém se aproximava. Então, ele foi pedir socorro. Às vezes a gente não pede socorro, às vezes a gente fica ali como vítima, acha que não tem jeito e que ninguém gosta de mim e tal. Não, aquele homem usou da sua inteligência e de estratégia também. Agora, foi fundamental aqueles que tiveram a coragem também de subir a casa, destelhar a casa e descer aquele homem ali até onde estavam todos, à frente de Jesus. Quantas pessoas que realmente precisam com que a gente possa ser intermediário, com que a gente possa ser o catequista que a aproxima de Jesus,
Quantas pessoas que às vezes acham que é difícil falar com o padre, acham que é difícil falar com a liderança da igreja, acham que é difícil até participar de uma liturgia na comunidade, porque a história, né, ela vai criando e algumas pessoas fazem questão mesmo de se colocar tão alta que o outro se sente bem pequeno. E naquele momento Jesus sabe muito bem disso. Ele não vai perguntar o que foi que aconteceu. Jesus vai desconstruir a ideia de preconceito que existe nas pessoas. Por isso vai dizer, tudo bem, os teus pecados estão perdoados. Quem disse para Jesus que aquele homem estava ali por causa de pecados? Mas a própria situação dele já diz para Jesus o que estava no imaginário social, principalmente daqueles ligados à fé, como os sacerdotes e mestres da lei. Tanto que alguns começam logo a maldar. Jesus lê o que está no coração deles. Jesus, naquele momento, vai reclamar também do que eles estão pensando e vai dizer, o que é mais fácil? Dizer, teus pecados estão perdoados, ou dizer, pega a tua cama e vai-te embora, ou seja, seja livre. Não fique preso ao que o outro está pensando de ti. Não fique preso a uma ideia de religião que não te torna uma pessoa livre para amar, para servir, para viver. E é ali que nós vamos entender que a mensagem do Evangelho se torna uma boa nova, uma boa notícia, como ela sempre deve ser. Que o nosso encontro com Jesus nos cure, nos renove e nos faça vencer todas as barreiras que nos impedem de encontrá-lo e anunciá-lo todos os dias. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus misericordioso, o Pai, o Filho, o Espírito Santo. Amém. A Rádio Cidade FM acabou de apresentar programa O Pão Nosso de Cada Dia, com o Padre José Alberto de Souza Lima. Tua palavra é luz no meu caminho, luz no meu caminho, meu Deus. Tua palavra é